Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria podermos estar aqui mais uma vez, né, com a responsabilidade de falarmos um pouco sobre a palavra do nosso Deus. E eu confesso, pastor Eudes, que hoje eu me senti intimidado, né, porque 5 pastores tem aqui, né, 10 presbíteros, e eu... Amém. Mas que tudo venha a ser feito para a honra e para a glória do nosso Deus, amém? Sem mais demoras, eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso de número 17 ao verso de número 27. Por enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, queria convidar o diácono Gentil, que nós falamos com ele, para que ele pudesse cantar um hino hoje de um cantor bem antigo e bastante conhecido, e que tem tudo a ver com aquilo que nós iremos falar nesta noite. Diácono Gentil. Graça e paz, amados irmãos. É bem antigo mesmo. O amado irmão, ele olha ali para trás, olha para a quantidade de pastores, e eu olho para a responsabilidade que ele nos solicitou, né? O hino é antigo, mas a igreja conhece. Canta com a gente, igreja. Natureza humana. Aleluia. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê mais profundo abismo e até os segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que eu faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pro mundo e viver pra Deus. Morrer pro mundo e viver pra Deus. Morrer pro mundo e viver pra Deus. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao diácono Gentil e aos amados que o acompanharam. E esta música, ela fala, né, sobre uma nova natureza. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso de número 27, nos diz assim, a palavra do Senhor: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com alvidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Pai, louvamos ao Senhor, meu Deus, pela porção da Tua palavra lida. Agora, meu Deus, me usa como um instrumento para falar a vida da Tua igreja. É assim que oramos ao Senhor com gratidão em nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a vida cristã pede um comportamento condizente com o ensino, com o ensino da palavra de Deus. Vou repetir: a vida cristã pede um comportamento condizente com os ensinos da palavra de Deus. A vida cristã, ela implica, amados, em ter um comportamento condizente com os ensinamentos bíblicos. Porque conhecer a Deus é muito mais do que práticas religiosas. É uma mudança profunda de mentalidade e, deste modo, também de atitudes, ou seja, é um conhecer a Deus gerador de atitudes que o agradam. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais temos um comportamento condizente com os seus ensinamentos. E no contexto desta carta aos Efésios, nós vemos que os seus destinatários, no caso os efésios, eles são exortados a viverem como filhos de Deus, buscando ter padrões morais que são condizentes com a nova vida que receberam em Cristo Jesus no ato da sua conversão. E esta carta, ela é uma exortação à santidade. Esta carta também ela é uma instrução aos gentios convertidos sobre aspectos importantes da sua nova fé. E esta carta, ela tem um caráter exortativo, é uma carta solene e ela foi escrita para fazer uma descrição geral sobre o que é útil para os crentes e de que modo eles devem viver. Podemos afirmar que esta carta é uma exortação importante à verdade cristã. E diante de tudo o que nós observamos quando nós lemos esta carta, nós podemos concluir que há sim uma indicação bíblica sobre o modo correto e coerente de se viver moralmente como cristão. E este modo de viver como cristão, ele não é opcional, mas é um imperativo, ou seja, nós precisamos viver da forma que a palavra do Senhor nos ensina. E com base nisso, amados, vamos falar um pouco
de forma pormenorizada como deve ser este modo correto, este modo coerente de se viver moralmente como uma pessoa que, no ato da sua conversão, teve uma nova natureza em Cristo. E este texto que nós lemos, nós fizemos uma divisão nele, do verso de número 17 ao verso de número 19, onde nós vamos ver como era que os gentios, eles andavam, e como nós, cristãos, não devemos andar. E do verso de número 20 ao 24, e o verso de número 27, nós vamos ver como deve ser a postura do cristão, aquele que nasceu de novo. Então permaneça com a sua Bíblia aberta e vamos acompanhar a leitura. Pretendemos ser breves naquilo que Deus colocou em nosso coração. Nos diz assim o verso de número 17: não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos, em outras versões diz, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com alvidez cometerem toda impureza. Quando o texto diz, não andais mais como andam também os gentios, Paulo ele faz um alerta aos irmãos acerca da nova maneira de se viver moralmente falando. Ou seja, ele faz referência a um comportamento coerente com aquele que nasceu de novo, que é oposto, ou que é o contrário ao modo de vida dos gentios. E aí no verso 17 ele começa a descrever como era o modo de vida dos gentios. E ele diz, os gentios andavam como? Na vaidade de sua mente. Parte A do verso 18, entenebrecidos ou obscurecidos no entendimento. Os gentios, eles tinham um modo de pensar, o seu intelecto, a sua disposição mental era reprovável diante de Deus, pois eles estavam em um estado de escuridão, de trevas por conta do pecado, da sua natureza corrompida, um processo surgido ou iniciado lá no jardim do Éden, mas com resultados até os dias de hoje. E o texto continua descrevendo como era que os gentios andavam. Ele diz, do 17, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Se refere a uma mente ou a um intelecto totalmente ignorante acerca das coisas divinas, pois os gentios, eles não conheciam a Deus. E o texto continua descrevendo o modo dos gentios e diz, pela dureza do seu coração. Era uma ignorância voluntária, era uma cegueira espiritual que eles tinham inerente à natureza caída do homem. Aí no verso 19 ele diz, os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou seja, eles eram cegos espiritualmente, eles tinham perdido todo o sentimento, eles estavam insensíveis moralmente falando, algo que ocasiona uma desumanidade, ou seja, os seus corações, eles não estavam inclinados às coisas de Deus. E assim também acontece na vida daqueles que não tiveram um encontro com Cristo. O texto continua descrevendo e diz, se entregaram à dissolução. Uma pessoa que anda assim como os gentios andavam, com um comportamento contrário aos ensinamentos da palavra de Deus, com a disposição mental totalmente reprovável diante de Deus, cegos espiritualmente falando, insensíveis,
era uma pessoa rendida completamente à imoralidade, às coisas que nos afastam de Deus. E aí o texto continua e diz: para com alvidez cometeram toda impureza. Tal pessoa com um comportamento assim é uma pessoa insensata, é uma pessoa que cobiça um estilo de vida que desagrada a Deus com práticas imorais. E amados, nós precisamos entender que nós precisamos ter um comportamento correto, um comportamento coerente com a nossa vida cristã. Bem sabemos que no ato da nossa conversão, alguns fatos acontecem. E, em primeiro lugar, uma nova natureza nos é dada. Aquilo que Paulo chama em 2 Coríntios 5,17 de nova criatura. Um texto bastante conhecido dos irmãos. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, um primeiro fato que acontece no ato da nossa conversão é que nós nos tornamos uma nova criatura. Mas em segundo lugar, um segundo fato que também acontece no ato da nossa conversão é que o Espírito Santo, ele passa a habitar em nosso ser como um selo, como uma garantia do próprio Deus em nós. E isso nós vemos em Efésios 1:13-14, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Ou seja, um segundo fato que acontece no ato da nossa conversão é que o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Mas um terceiro fato também acontece no ato da nossa conversão, que a salvação, ela nos é dada e garantida de forma gratuita pelo sangue de Cristo na cruz. Sabemos, amados, que... me perdi aqui, mas, amados, se verdadeiramente aceitamos a Cristo, logo nós passamos a ser uma nova criatura, nós recebemos uma natureza, e a partir de então Deus, ele vai nos ensinar através da sua palavra como deve ser esta nova vida. Ele estabelece um comportamento esse que é diferente dos ensinos do mundo. Comportamento esse que é estabelecido na sua palavra, que irá nos edificar e transformar o nosso caráter por completo. E isso, amados, deve aparecer naturalmente em nossas vidas, através de uma busca diária pela palavra de Deus, pela leitura e pela oração. Duas coisas bem simples: leitura da Bíblia e oração. E isso, amados, vai refletir em uma total mudança em nosso ser, no nosso caráter, e assim nas nossas atitudes, na nossa postura, na nossa vida, na vida daquele que recebeu uma nova natureza. O autor desta carta de Efésios, no capítulo 4, do 17 ao 27, ele faz uma exortação em não andar mais como andavam também os gentios. E por que ele nos orienta a isso? E a resposta é simples: se alguém teve a sua vida transformada, mudada, necessariamente ele tem uma nova postura que agrada a Deus e que testifica com a sua vida,
com as suas atitudes, um comportamento condizente com os ensinamentos da palavra de Deus. Amados, não viva, não se comporte como aqueles que não conhecem a Deus. Isso diante dele, diante de Deus, se chama rebeldia. Nós, como filhos, devemos buscar agradar a Deus, o nosso Pai. Devemos buscá-lo, devemos ter atitudes que o agrade. Sabe por quê, amados? Nós não devemos andar como uma pessoa que não conhece a Deus, porque eles andam de acordo com os seus próprios desejos, com os seus próprios pensamentos, obscurecidos no pensamento pelo pecado. Tudo isso, amados, e muito mais, nos afasta de Deus. Porém, nós, filhos, escolhidos, eleitos por amor, devemos nos aproximar mais e mais deste Pai que nos ama. Em Efésios 4:30 nos diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Que não venhamos entristecer o Espírito de Deus com práticas imorais que não são condizentes com os ensinamentos da palavra do Senhor, mas que possamos nos aproximar mais e mais deste Pai que nos ama. Mas vamos continuar a leitura do texto, no verso 20, e nós vamos ver agora como deve ser a postura do cristão, aquele que nasceu de novo. Acompanhe a sua Bíblia. Verso 20 nos diz assim: mas vós não aprendestes assim com Cristo. Paulo, ele faz um contraste ou uma comparação entre a vida daqueles pagãos insensíveis, dominados por suas paixões, que viviam para satisfazer a sua natureza pecaminosa, a sua natureza corrompida, e a vida daqueles que são nascidos de novo. O ensino de Cristo, ele é totalmente oposto a estas práticas. O proceder para nós como cristãos deve ser de acordo com os ensinamentos bíblicos. O verso de número 21, o 20 diz: mas vós não aprendestes assim com Cristo. Aí o 21, se é que o tendes ouvido. Ouvido quem? Os ensinamentos de Cristo. E nele quem? Em Cristo, fostes ensinado como está a verdade em Jesus. E em que consiste este ensino? É bem simples: deixar as práticas da velha natureza, a natureza pecaminosa, corrompida, e viver a nova natureza dada por Deus, segundo a sua vontade. No verso de número 22, a palavra do Senhor nos diz assim: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quando o texto diz vos despojais, a ideia é largar, é deixar de lado, é abandonar. Esta é a recomendação: abandonar a maneira pecaminosa anteriormente vivida. De quem? Aí o texto responde: do velho homem, aquela pessoa não salva, aquela pessoa totalmente dominada pela natureza depravada. Em Romanos 6:6, a palavra do Senhor nos diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Nós precisamos nos despojar do velho homem, abandonar as práticas do velho homem, que era dominado pela natureza depravada, que era escravo do pecado. Aí o texto continua e diz que se corrompe pelas concupiscências do engano.
A pessoa não salva, ela está sujeita a um processo contínuo de corrupção que piora com o transcorrer do tempo. Aquele que nasceu de novo, ele deve abandonar as práticas do velho homem. E, amados, isso é um imperativo, ou seja, nós precisamos obedecer esta ordem. Não há margens aqui para escolha. Nós precisamos abandonar as práticas do velho homem. Verso de número 23 nos diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Quando ele diz e vos renoveis, a ideia aqui é um ato contínuo de busca ao Senhor. Ou seja, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Continua o texto dizendo: o crente, amados, ele deve desprezar esta mentalidade de dependência em si mesmo. Ele deve desprezar a vontade humana e colocar a sua total dependência em Cristo. O que só podemos fazer quando fazemos da cruz de Cristo o objeto da nossa fé. Em Romanos 12, 2, a palavra do Senhor nos diz assim: e não vos conformeis com este século, em outras versões, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar desta palavra, porque isso trará uma mudança de mentalidade e, consequentemente, uma mudança de atitudes. No verso de número 24, a palavra do Senhor nos diz assim: e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando o texto diz, e vos revisteis do novo homem, nós precisamos entender que nós somos um novo homem, nós somos uma nova criatura, e recebemos uma nova natureza em virtude do sacrifício de Cristo na cruz. Em Romanos 6,5, a palavra do Senhor nos diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se morremos com Cristo, nós ressuscitamos também com Ele, e recebemos uma nova natureza, que, conforme nos diz o texto, que segundo Deus, é criada em verdadeira justiça e santidade, esta nova natureza. Nós precisamos andar como uma pessoa que recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus, não mais corrompida pelo pecado, mas como uma pessoa que verdadeiramente foi transformada. No verso de número 27, a palavra do Senhor nos diz assim: não deis lugar ao diabo. A fé apropriadamente posta na cruz, ela não dá lugar a Satanás. A exortação aqui, amados, é viver de modo correto, de modo coerente com a vida ou com a nova vida em Cristo. Porque quem vive de modo coerente, de modo correto com a palavra de Deus, não vive na prática do pecado. Cristo, ele nos ensina um padrão de viver santo, e isso nós podemos verificar claramente nas Sagradas Escrituras, em todo o ensino dado por Ele, por Cristo. E esse viver, amados, ensinado por Ele, que agrada a Deus, ele é oposto aos ensinos do mundo. Ele próprio foi o maior exemplo de como nós deveríamos andar, viver e se posicionar neste mundo.
Ele, como homem, procurou em sua natureza viver de um modo que agradasse a Deus, e isso ele fez com perfeição. A instrução da Bíblia para mim e para você é que nós venhamos renovar a nossa mentalidade através de uma busca contínua a Deus por meio da sua palavra, por meio da leitura e por meio da oração. E, amados, a partir daí, a palavra ela nos confrontará, e o Espírito Santo nos incomodará e nos impulsionará, e surgirá, amados, uma disposição voluntária em obedecer a Deus. Nós precisamos buscar constantemente a Ele. Nós precisamos ser íntimos dEle, de Deus, porque através disso haverá uma mudança de mentalidade e uma disposição natural em andar em santidade, e isso transformará por completo a nossa vida. Amados, isso é o que Deus quer de nós, uma mudança de mentalidade e uma busca por santidade. E eu não queria encerrar com as minhas palavras, mas eu queria ler duas passagens bíblicas. A primeira se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 17, e a segunda em Filipenses 2,15, que nos diz assim, 1 Pedro: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante a vossa peregrinação. Filipenses 2,15: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como luzeiros. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações, e que toda honra e toda glória venham ser dadas ao nosso Deus. Deus abençoe.